Agora faltando 18 minutos para as 3 horas da tarde, 18 para as 3. Nosso próximo assunto e primeiro assunto aqui no Panorama é: pediatras alertam para alguns cuidados específicos em casos de engasgos, principalmente de bebê. Principalmente de bebê. A gente sabe que as crianças com um pouquinho mais de idade também correm o risco de se engasgar, mas elas conseguem ainda falar, sobreviver, né? Mas os bebês não, os bebês correm sérios riscos. E por isso que nós vamos conversar com o membro da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, diretor regional aqui no Rio Grande do Sul, Daniel Davis, sobre essa questão, sobre o alerta que nós temos que passar para todos os papais e mamães. Daniel, muito boa tarde, obrigado por atender a Rádio ABC. Boa tarde aos ouvintes também. Bem, nós temos com frequência, né, os bebês se engasgando, e até nós temos aí também várias matérias em jornais, em rádios, TV, mas uma que chamou bastante atenção foi em Viamão. A policial militar conseguiu salvar a vida de um bebê no começo da noite da última quarta-feira. Os soldados Carlos Eduardo Rodrigues da Silva e João Marcos de Souza conseguiram salvar o bebê que estava se engasgando. Qual a orientação que a gente pode passar para os papais de primeira viagem? Pois não, a gente primeiro precisa saber que para atender uma criança com engasgo é necessário ter treinamento. Provavelmente esses soldados aí do Corpo de Bombeiros que atenderam a criança com engasgo tinham um treinamento. É necessário dividir também as crianças bebês. Quando nós estamos falando de bebês, são crianças com menos de 1 ano de vida. E quando elas apresentam por engasgo, que uma forma mais frequente de engasgo é balão de borracha, estruturas esféricas como bola de vidro, a famosa bolita, né? Ou então brinquedos que têm formas esféricas. Esses bebês põem na boca, eles têm uma inabilidade de lidar com isso dentro da boca e acabam aspirando isso porque a gente chama via aérea, ou seja, aquela parte que é a traqueia que leva o ar da boca até o pulmão. Esses bebês começam a apresentar, então, tosse, ficam roxo, começam com rouquidão e é uma falta de ar súbita. Então, identificar esses sinais é um passo importante. Durante um período que esses bebês ainda estão se mexendo, se movimentando, a orientação da Sociedade de Pediatria e do grupo ao qual eu pertenço, que é o grupo PAUS, que é o grupo de avanço, suporte avançado de vida em pediatria, é que a gente faça uma manobra que a gente chama de tapotagem, né? Bater nas costas da criança, com ela virada para baixo, segurando ela sobre o braço, 5 manobras dessa, de tapotagem, entre as omoplatas, esses ossos que ficam nas costas, né? E depois a gente vire a criança para cima e faça compressão sobre o externo mais 5, enquanto a criança estiver consciente, enquanto o bebê abaixo de 1 ano estiver consciente. É importante que a gente saiba que a gente não deve oferecer alimento a crianças menores de 4 anos sem pedaços pequenos, né? Ou desfiar as fibras que esses alimentos possam ter, né? Não deixar pedaços de alimento no prato, né? Principalmente pratos arredondados, onde os papais separam pequenos pedaços de alimento e põem na borda do prato. Então, separando já para o alimento para que a criança não coma. Mas ele está ali à vista da criança e a criança pode pegar, né? O maior risco são sementes, né? Como nozes, amendoim, castanhas, milho, feijão, moeda. Não se deixa a criança brincar com moeda, bolinha de gude, baterias esféricas, essas baterias pequenas aí dos aparelhos que se utilizam dentro de casa, até brinquedos que tem, lanterninhas tem, né? Tampa de caneta também é uma possibilidade que ocorre com frequência. E deve evitar alimentar essas crianças quando correm, né? Enquanto elas estão correndo, ou enquanto elas brincam, ou enquanto elas estão rindo, os papais devem evitar de alimentar essas crianças, né? E cortar os alimentos em pedaços bem pequenos, né, e finos, né, ensinar a criança a mastigá-los, de observar se a criança está mastigando. Então a supervisão é muito importante de crianças abaixo de 4 anos, que a forma como elas estão se alimentando. Ficar atento a crianças mais velhas, que às vezes elas dão para esses pequenos também objetos que podem obstruir a via aérea
dessas crianças, né? E uma coisa importante também é sempre seguir as recomendações que vêm junto à embalagem dos brinquedos, né? Então, em relação à idade ideal que esse brinquedo é 0 a 3 anos, então nós podemos dar com segurança esse brinquedo para uma criança. Acima de 3 anos, acima de 4 anos, então nós não podemos dar, porque soltam pequenas peças nesses brinquedos, caminhãozinho, para-choque do caminhão que são plásticos, rodinhas, e essas crianças colocam na boca e pela inabilidade delas de comer, elas podem então obstruir a via aérea. E todo cuidado é necessário, né? Porque às vezes um descuido, não é, Daniel? A gente pode estar causando um grande problema, porque acho que até deveria ter, durante a preparação para ser papai e mamãe, deveria ter uma orientação para saber o que pode, que não pode, depois também que nasce a criança, porque os pais de todos nós, eu digo por mim, né, já fui pai de primeira viagem, às vezes a gente se descuida de algumas coisas, né? A gente nem sempre está ligado em tudo, mas deveria estar mais, né? Porque eles são as crianças, os bebês, aqueles que já começaram a engatinhar e caminhar, eles são surpreendentes, né? Exato. Dentro dessa observação que tu fizesse, algo muito importante de conhecimento de todos os pais é que a partir do momento que uma criança se engasga, a primeira coisa que vem na cabeça dos pais para aliviar o engasgo é colocar o dedo na garganta às cegas e tirar o objeto. Sim. Isso é totalmente contraindicado, porque pode encravar mais o objeto ainda no fundo da boca, vamos por assim dizer, da garganta, e aí obstruir mais a via aérea. Então, o que a gente sempre ensina, e tem cursos, né, para pessoal médicos, que é que tentar tirar o objeto colocando o dedo na garganta, a não ser que o objeto esteja visível. Só pode colocar o dedo se o objeto estiver visível e de fácil acesso para tirar ele para fora. Caso não esteja visível e de fácil acesso, de forma nenhuma e jamais colocar o dedo lá para frente. O que a gente faz, colocar o dedo dentro da garganta para tirar. O que a gente faz são justamente essas manobras que eu falei no início, aí explicando um pouco mais, é tentar espremer o pulmão, por assim dizer, dando essas batidas nas costas, esse tapa nas costas com a mão em concha, para que o pulmão expulse o ar, e expulsando o ar ele coloque esse objeto para fora. Então esse é o que está por trás disso. Então essa observação é muito importante, que os pais nunca coloquem o dedo na mão, o dedo na boca de uma criança que esteja se engasgando, a não ser que o objeto esteja visível e de fácil acesso. Vamos olhar primeiro, tá ali, vou lá tirar ele. Agora às vezes vou botar a boca para tentativa, é pior, né? Às vezes é o desespero, né? Que também é o desespero. Um dos dois, alguém que esteja junto tem que ter a calma, né, necessária para agir, né, Daniel? Ou a gente está muito treinado para isso, a gente tem que ser muito treinado, porque no envolvimento com os nossos filhos no dia a dia é algo quase que impossível, né? Fazer uma manobra desse tipo, a gente não fica no estado de plena consciência quando vê um filho se engasgando, né? A gente quer tentar salvá-lo, não interessa a forma nem a maneira, né? Claro. Mas a gente já tem uma ciência para isso. Concordo contigo que os pais devem buscar, quando tem filhos abaixo de 4 anos de idade, buscar principalmente, tem vários sites, o site da Sociedade Brasileira de Pediatria tem isso à disposição dos pais, da forma como os pais devem lidar para evitar os principais acidentes na infância. Tem lá principais acidentes na infância. Entre eles está o engasgo. Está bem desta forma como eu estou falando, para que os pais compreendam isso e estejam preparados, pelo menos para isso. Preparado, acho que a gente nunca vai estar, mas pelo menos a gente vai estar consciente do que deve ser feito, claro, né? Essa é uma forma interessante. Quais os engasgos mais frequentes? O mais frequente é o balão de borracha, né? Com certeza. Isso já na criança que está no bebê que começou a engatinhar e aquela criança que está caminhando, né? Aí nós temos assim, de 1 a 3 anos, vamos dizer assim, é onde ocorrem 50% dos engasgos. Uhum. E abaixo de 7 anos nós completamos 94% dos engasgos. Então a faixa que mais se engasga é de 1 a 3 anos, que tem ainda a inabilidade da musculatura da boca, claro, para lidar com o alimento ou com o objeto na boca. Então aí esta é o que está por trás, né? A amamentação também, né, ocorre com frequência, né? Na amamentação, o bebê ainda está aprendendo a andar de bicicleta, vamos dizer assim, uhum, certo? Quando a gente começa a andar de bicicleta, a gente cai alguns tomos. Então o bebê, às vezes, durante a amamentação com leite materno, ele pode vir a se engasgar, a ficar roxinho,
Mas se persistir a tosse persistente, a rouquidão, e tudo indica então que pode ter sido uma aspiração maior, aí a gente tem que fazer essas manobras que a gente chama aí de bater nas costas e depois virar o bebê. É mais difícil com leite materno acontecer porque ele é líquido. Então é mais frequente, são com alimentos sólidos, né? E alimentos sólidos em pedaços grandes, que ainda o bebê, a criança abaixo de 1 ano ainda não aprendeu a lidar com eles. Ou então, às vezes, conduzido por um irmão maior em casa, que dá o objeto para o irmão menor brincar, para ver o que acontece e ele põe na boca. Quando eles mesmos, irmãos menores, não põem na boca também, né? Então a supervisão é algo muito importante durante a alimentação do bebê, durante o período que a criança abaixo de 4 anos está se alimentando. Vamos cuidar para essa criança não estar correndo, a gente está correndo atrás tentando alimentar essa criança. As balas, no passado havia aquela bala soft, se davam para as crianças, aquilo até agora não tem mais, né? Então aquilo escorregava na boca também, ou era uma forma de obstruir, né? E a gente tem que estar preparado porque isso é frequente, às vezes acontece pequenos engasgos, a criança sabe lidar com isso, e a gente não coloca o dedo na boca dessa criança, porque a gente pode empurrar mais esse objeto para dentro e obstruir totalmente a pequena passagem de ar que ainda ficou. Se a gente está em dúvida, aquele objeto consegue passar ar, a gente tem que levar para um posto, então para um médico, para um hospital, para uma emergência, porque a gente tem tempo de levar até lá, antes de fazer algo que a gente não sabe fazer, porque senão a gente obstrui completamente a entrada do ar para essa criança e a gente não tem nem esse tempo de levar até um hospital. Muito bem. Daniel Deves, membro da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela entrevista, foi bastante esclarecedora e com certeza está ajudando bastante ao ouvinte que já passou ou que está se preparando para ser papai ou mamãe ou que já tem bebê, criança na sua família. Muito obrigado pela entrevista e um bom final de semana. Igualmente para vocês, um prazer ter estado. Um abraço.